Oi, gente! Tudo bom? Tudo ótimo, Xandeco? Por que será, Titi? Porque agora é hora da gente fofocar de BBB 23 aqui no Virou Isso Festa. aí! A gente tem muita coisa pra comentar sobre a formação do paredão que acabou revoltando a Tina, que foi indicada pelo líder. Pois é, a Tina deu uma surtadinha na madrugada, gente. A gente precisa falar sobre isso. E também falar sobre o Fred Boco Rosa, que armou um plano contra Fred Nicásio com K pro jogo da discórdia, gente. Vai rolar uma sabotagem e a gente tem muita coisa pra fofocar. Então aquele conselho de sempre, aperte bem os cintos, porque as emoções serão fortíssimas, mas é óbvio que nós vamos descascar mais esse abacaxi pra você, benzão. Partiu! Pra começo de conversa, a formação do paredão dessa semana já começou no sábado à noite, quando o Big Fone tocou e foi atendido pela Tina, que acabou colocando Gabriel Santana e Domitila numa espécie de pré-paredão, né? Pré-paredão, exatamente. Mas olha, quase que ela não consegue atender esse telefone porque tinha uma pessoa que não tava deixando. Sim, né? Gente, vocês viram o Alface? Tentando arrancar o Big Fone da mão da Tina, gente, o que é isso? É que ele também ficou o dia todo esperando, né? Que ele queria muito atender esse Big Fone. Mas não conseguiu. Aí 5 segundinhos que ele saiu pra escovar o dente, tocou o Big Fone. Que coisa, não dá nem pra falar que é a produção que sabotou ele, né, gente? Porque na verdade foi uma coisa que tava super anunciada antes, que teve aquele cronômetro de 1 minuto pra tocar. Ele deu azar mesmo de não estar perto do Big Fone nessa hora. Aí a Tina foi atender e tava com sintomas de posse sobre o Big Fone. Queria arrancar da mão dela, queria ele mesmo atender. O que é isso? Uma cena perturbadora? Quase que ele arrancou da mão mesmo, Sem né? noção, gente, Será não que ia pode. acontecer? E não ia valer o Big Fone? Eu acho que não, acho que eu vou falar, devolva pra Tina. O A poder da primeira Tina. vez em 23 anos de Big Brother, o Boninho ia ter que falar no microfone, ô Ricardo, para de ser sem noção e devolve o telefone na mão da Tina. Foi ela que atendeu primeiro, todos vimos. Exatamente. Coisa. Né? Bom, e eu falei que era um pré-paredão porque no domingo à noite a Paula, que arrematou o poder Coringa na sexta-feira, teve que escolher apenas um deles pra ir de verdade pro paredão. E ela acabou optando em deixar o Gabriel e salvar a Domitila da Berlinda, né? Inclusive, nessa hora, a Domitila ficou gratíssima pra sempre. Ela quase chorou ao vivo de ter sido salva do paredão pela Paula. Ela ficou passada, gente, Ficou. Domitila. Você viu ela? Paula, gratiluz, que é essa linguagem de bruxas, né? Bruxas falam assim, né? E depois a Domitila contou que tava com medo da prova bate-volta por causa do pé dela, gente. Ela tava com medo de ir pro paredão e ter que fazer a prova bate-volta e não conseguir ter um bom desempenho porque tá com o pé machucado, né? E tal, desde a prova do líder, quando ela deu aquela torcidinha, né? Mas eu acho que a produção já tinha aliviado pra ela, porque... Vamos combinar, essa prova bate-volta foi parada, né? Eu acho que foi pensada já pra ela, né? Dava até pra dormir Tila no meio da prova, né? Porque tava parada, a prova bate-volta tava parada, tava dando sono. Às vezes ia ser até perigoso ela dormir mesmo, Exatamente, né? Na prova, não poder andar. Mas era um perigo também, porque bruxona do jeito que ela ia poder revelar as cartas do jogo da memória sem precisar virá-las, entendeu? Bom, e por falar no bate-volta, pra você que perdeu o restante da formação, né? O líder Gustavo indicou a Tina, como já era esperado, ele já tinha comentado que ou ia ser Tina ou Bruno Gaga, então não fugiu muito do que já tinha sido conversado. Pela casa foi o César Black, com mais votos no confessionário, e lá no final, o Gabriel, que foi pelo Big Fone, teve um contragolpe e levou a Amanda com ele pro paredão, porém a Amandinha se salvou no bate-volta, uma memória maravilhosa da Amandinha, né? É verdade. Ou seja, né, pra arrematar, a gente tem um paredão com César, Gabriel e Tina. Pelas nossas enquetes aqui do Virou Festa, Tina vai ser a eliminada com mais votos pra sair do programa. Tem outras enquetes por aí que estão apontando pro César, mas né, a gente sabe que a gente confia em vocês, a gente tem acertado nos últimos paredões. Acertamos as duas eliminações através das enquetes que vocês votam. Então vocês não passam frio, porque vocês sempre estão cobertos de razão. E a Tina, tanto Tina quanto César Black, já deram muitos motivos pro público ter um pouquinho de rejeição ali sobre eles e tal, né? Mas a gente tem que lembrar que nesse paredão também tem quem? O Gabriel Mosca, que tá gravando aqui hoje com a gente, veio participar da gravação, mas ele tá quietinho porque é o jeitinho dele, a gente também vê ele fazendo bastante isso no BBB, né? E se a gente for pensar que seria muito legal se a gente eliminasse as plantas primeiro, pra deixar esse pessoal que entrega mais, que causa intriga, que causa discórdia dentro da casa, essa eliminação tá sendo um pouquinho equivocada, né? Tina já deu uns sinaizinhos que ela vai bombar mais hora menos hora, né? O César Black dá uma bagunçada, Então. principalmente na Tina, que se irrita muito com ele.
Alcione, também com Dormitila, enfim. E o Gabriel, não, ele é devagarinho, ele é bonzinho, ele respira e já pede desculpa. Então é aquela coisa, por que não ele, né? Mas a gente também entende, a gente analisou bastante os comentários de vocês nas nossas redes sociais e tem muita gente que tem muitos motivos pra votar, tanto na Tina, assim como também tem muita gente que tem muitos motivos pra votar no César. Então, né, é isso. Na verdade é um paredão meio... tanto faz, assim, não é um embate, nossa, devo aproveitar a oportunidade pra tirar tal e deixar tal. Meio que aconteceu ali, meio que um paredão de meio de temporada. Não temos protagonistas nesse paredão, né? Isso, né? Agora, se César voltar nesse paredão, é o segundo paredão do que ele vai estar voltando, né? E isso pode causar uma impressão nova sobre ele dentro da casa, uma impressão de que ele é muito forte com o público, por exemplo, porque ele sobreviveu a 2 paredões, né? Isso às vezes acaba podendo até mudar a opinião do público sobre ele, porque a casa começa a reverberar tanto isso que aí o público também começa a ver César como forte. Não sei, gente, não sei. Vamos ver, né? Às vezes essa massageada que vai dar no ego dele vai ser interessantíssima de ver acontecer lá dentro, que é onde isso vai chegar também, né? Também. Bom, mas o que interessa, pelo menos por enquanto, desse paredão é que ele gerou algumas rusgas e ranços lá dentro da casa, não é mesmo? Primeiro que durante um dos intervalos do programa ao vivo, o Gustavo foi conversar com a Tina, que ele tinha acabado de indicar a Tina pro paredão, né? E foi fazer aquela média, né? Perguntar como ela tava, tentou dar a mão, abraçar ela, só que a Tina negou, ela falou que não queria aproximação nenhuma com o Gustavo, né? Aí o cowboy chamou ela de ignorante essa hora, deu essa retrucada pra Tina, né? Aí, obviamente, acabaram trocando mais algumas faíscas ali, fala aqui, fala de lá, e a Tina disse que ela não queria dar abraço nele e ele tinha que respeitar essa opção dela. É complicado, né, gente? Porque no final das contas a Tina tava querendo ficar ali aquele momento de fossa, talvez, de revolta, tipo, poxa, me indicaram, poxa, tô no paredão. Mas do outro lado também é uma coisa assim, eles estão no jogo, todo mundo vota. Quando é líder, todo líder tem que indicar alguém. Então o Gustavo Cowboy não fez nada demais, né? Mas a Tina não curtiu, ela não conseguiu aceitar. Mas se você já tá curtindo, não esquece de clicar no like. Clica no dedão que tá pra cima pra gente continuar com o Buchicho feliz e contente. Obrigado! Então vamos! Continuando, e ainda sobre essas fagulhas que voaram entre os dois, né? O Gustavo depois se arrependeu do que ele disse pra Tina. Ele foi conversar com a Paula, falou que ele errou em dizer que a Tina era ignorante, que depois o Fred explicou pra ele o que significava a palavra ignorante, que na terra dele, ignorante era uma pessoa grossa e áspera, por isso que ele disse isso pra Tina, né? Ele ficou meio arrependido com uma consciência pesada. Porque foi feliz de ver essa colocação, né? Embora ignorante também sirva pra pessoas grosseiras, né? Mas na verdade, chamar a coleguinha de confinamento de ignorante porque ela não quis dar um abraço, porque ela quis ficar um momento ali na dela, que ela tava tendo dificuldade pra digerir, que ela tava no paredão por indicação deste homem que foi pedir um abraço e chamou ela de ignorante, é complicado, né? Que às vezes a pessoa fica grossa e áspera porque ela tá sendo ignorante em alguma situação, não porque ela foi diretamente grossa e áspera, são outros motivos que fizeram ela ser grossa e áspera nesse caso, né? E a Tina, ela não tem muita paciência, a gente já notou. Não, já deu pra ver que quando precisa, ela fala na cara, ela não tem papas na língua, não fica cheia de dedos, ai, vou machucar. Ela vai dizer assim muito rápido, principalmente se for questão de peruca. Emprestou peruca, não, eu não empresto minhas coisas, chega, sai daqui. É tipo isso. E também nesse lance de dar abraço, em momento que ela não tá afim de dar abraço, né? Eu consigo compreender a Tina nessa hora. Mas todo Big Brother tem isso, né? Alguém vota em alguém indica alguém paredão e depois vai pedir desculpa, vai tentar fazer uma horinha, né? Uma moralzinha, né? E daí a pessoa fica, não quer isso. E é normal, realmente. A pessoa tá machucadinha, me colocou no paredão, pô. O paredão pode significar o fim do sonho da pessoa, né? Porque é através de um paredão que ela pode ser eliminada do jogo e ter o fim do sonho dela de participar e de ganhar o BBB, né? Então realmente é uma coisa que mexe muito com o emocional da pessoa, né, gente? E aí o Gustavo ainda chama ela de ignorante porque é difícil defender, né? Tá não difícil. Tem como, né? Não tem como. Bom, enquanto isso, Tina foi se acolher com o Guimê depois da votação e dessa treta aí com o Gustavo. E o Guimê foi um pouquinho mais centrado nos conselhos que ele deu, né? Ficou dizendo pra Tina não ficar guardando rancor, ter mais paciência e calma numa hora dessa, né? Mas que ele também não discordava tanto do cowboy. O cowboy não tava tão errado em querer dar a mão, dar um abracinho na Tina por consideração, talvez, assim. O Guimê tentou equilibrar
a razão dos dois, né? Porque dá pra entender os dois, né? Porque o cowboy indicou, mandou ela direto pro paredão, mas aí ele teve esse fair play de ir lá conversar com a Tina, mas a Tina tava tão ressentida que não queria dar o abraço. Então é uma coisa assim, meu Deus, o que é melhor e o que é pior nessa situação? A gente não sabe, gente, a gente não sabe. Fica difícil. E aí o Gui meio que tentou colocar tudo na balancinha, né? Porque às vezes também ficaria aquela coisa, se o cowboy não olhasse mais na cara da Tina, ignorasse a Tina, ela ia estar, nossa, ele nem olhou na minha cara depois. Ele voltou no paredão, virou as costas pra mim. Também tem isso, né? É difícil, né? É muito complicado. Bom, para alguns assuntos a Tina precisou ouvir palavras do Guimê, mas para outros foi ela que falou mesmo, né? Depois da votação, a Tina foi conversar com o Cesar Black e disse que ele era o elo descartado do grupo dele ali do quarto fundo do mar, né? Que eles sempre jogavam o Cesar para os leões em situações de risco para eles. Eu acho que a Tina tem um pouco de razão sobre isso, né, gente? Porque o grupo ali do quarto oceano, do quarto fundo do mar, realmente toda vez que eles estão ali em reunião, eles meio que não dão bola pro que o Cesar Black fala, e geralmente ele é sempre o que é chutado, né? É atacado, né, nessas conversinhas em grupo, né? Principalmente pela Dormitila, que sempre ataca ele e tal, né? E também esse lance de que é a segunda vez que ele caiu no paredão. Então quer dizer que se existe grupo, o grupo dele não tá protegendo ele do jeito que poderia proteger, né? Ele tem ficado meio de lado, mas desde acho que na primeira semana ele brilhou, ele tava muito feliz de estar no Big Brother, ele acontecia, falava com as pessoas. Depois que separou as duplas, depois do primeiro paredão, ele foi apagando. Parece que ele tá triste de Mas eu acho lá, que ele tá sabe? mesmo, ele já falou algumas vezes que ele não consegue ser ele mesmo dentro da casa. Só que isso tá sendo ruim pra ele até dentro do grupo dele, porque como estão vendo uma pessoa apagada, então, tipo, se tivermos que atirar um no fosso, vai ser o Cesar Black. Assim como eles também não costumam ouvir ele nas conversas, nos planejamentos, né, nos conchavinhos que eles fazem dentro do quarto. O Cesar Black, às vezes, é o primeiro a ser cortado. É só analisar. Realmente, o que a Tina falou faz sentido. Ele é o descartado do grupo dele. Eu achei a Tina muito esperta de fazer essa conversa com o Cesar Black, porque vai que em algum momento o Cesar quer mudar de grupo, né? A Tina já deu ali, ó. Você é o elo descartado desse. Se você vier pra cá, a gente vai estar muito feliz em te acolher, né? Realmente. Eu até te parece uma peruca. Acho que isso não. Acho que isso ela não vai querer. Mas ela foi muito observadora nesse ponto, né? Ela foi ligeira de conseguir visualizar isso aí. Viu à frente, né? Realmente. Bom, sobre isso, sobre esse negócio do Cesar ficar de lado, né? A Kay chegou até a refletir na madrugada sobre o Christian, que foi o anjo da semana, não ter imunizado o Cesar, que tava em risco e é do mesmo grupo, como todo mundo já sabia que talvez ele fosse pro paredão, né? Na votação, o Christian deu homenagem pra Kay, que não tava precisando, não é? Ninguém imaginava que ela ia pro paredão, que ela estaria em risco, né? Daí a Kay até jogou um shade na hora que ela tava refletindo sobre isso, de que talvez o Christian não tava jogando em grupo, com o grupo deles, né? Do fundo do mar. Na verdade, o Christian conseguiu ilustrar pra gente o que a Tina foi falar pro Cesar Black, que é essa teoria de, se tivermos que jogar um no poço, que seja o Cesar Black. E nessa situação, dessa formação de paredão, o Christian deve ter pensado, bom, antes ele do que eu. O Christian imunizou a Kay, porque acho que ele deve ter pensado, se eu imunizar o Cesar Black, que é quem realmente está em perigo, os votos que iriam nele podem vir em mim. Então, antes ele do que eu, e eu imunizo a Kay, que não ia receber voto nenhum. Ele matou a imunidade dele, mas acabou se salvando. Foi uma autoimunidade, no final das contas. Ele quase se autoimunizou, deixando o Cesar na reta, né? Assim. E o Christian também nunca escondeu, ele sempre deixou muito claro que ele tá jogando por si, né? Ele faz as jogadas às vezes em grupo, mas o jogo dele, ele tá lá pra jogar e tudo mais. Então se ele tem a oportunidade de se salvar sem depender do grupo, ele vai usar, né? Errado também não tá tanto. Errado não tá, mas ele também acaba dessa forma se abalando, tanto com o grupo, que a Kay já deu essa sinalizada aí, né? Tipo, olha, acho que alguma coisa aqui não tá legal, né? Ele não tá jogando em grupo. E também com o Cesar Black, de tipo, poxa, a gente tá no mesmo grupo, você não me defendeu, era eu que tava na reta, né? Bom, e ainda falando do Cesar Black, durante a madrugada, Domitila sentou pra conversar com o Cezinha e ainda prometeu pra ele que se caso o Cesar volte do paredão, ela será menos debochada com ele. Olha ela, gente, acho que a Domitila ficou com peninha do Cesar Black, de ver ele indo pro paredão de novo e tal. Ou às vezes ela previu que ele pode voltar e de repente ela pensou, nossa, talvez ele seja muito forte com o público e eu fico atacando ele. 2 paredões, eu fico né? sendo muito debochada com ele, é melhor eu arrumar isso, é melhor eu começar a tratar ele com carinho. E aí fez essa baixaria com o Cesar Black.
Mas calma que essa nem é toda a baixaria de hoje. A gente vai descer mais essa ladeira e agora, mas antes, eu quero falar com você que tá assistindo a gente pela primeira vez. Agora que a gente se encontrou nessa fofoca boa, a gente não pode mais se perder na internet. Então já clica aqui embaixo no botãozinho de inscreva-se. Se você estiver vendo a gente pelo YouTube, se estiver vendo pelo Facebook, é só clicar aqui em cima no botãozinho de seguir. Em qualquer um dos dois aplicativos, não esquece de acionar o sininho, porque daí todo dia quando vira o Festa entrar no ar com a cobertura do BBB, você vai receber uma deliciosa notificação no seu telefone e daí é só pegar um bom cafezinho, acomodar bem o popozão, clicar e se divertir. Isso aí. Agora sim, bora continuar com o buchicho? Partiu! Continuando, e por falar em escapar do paredão, sobreviver ao paredão, né? A gente tem que comentar sobre o Ricardo Alface, que passou, como vocês bem sabem, a semana toda morrendo de medo do paredão, amolou quase todo mundo do grupo dele pra dar imunidade pra ele caso vencesse a prova do anjo, fez plantão no Big Fone, como a gente acabou de contar, na tentativa também de se salvar do paredão, tretou com quase todo mundo nessa última semana, desde fila de chuveiro a número de ovos, panela suja, né? E ele, incrivelmente, depois de tudo isso, conseguiu escapar do paredão, não recebeu um votinho sequer. Gente, não sei como que ninguém consegue entender que esse homem é chato. Então, se eu tivesse lá, eu ia gente, vamos votar nesse cara, porque pelo amor de Deus, esse alface virou chicória. Que nem você disse semana passada, tá difícil de engolir a Não chicória. tá, menino? Pelo amor de Deus, esse homem é muito chato. Como que ele era tão legal no início do jogo e agora ele é tão chato? Isso me faz pensar muito naquela nossa teoria de que ele realmente estava segurando o personagem, que ele não conseguiu sustentar. Porque Ricardo Alface, gente, ficou do nada insuportável. Ele é dono de uma insegurança que deixa ele muito apreensivo com as coisas. Ele solta o rojão e fica correndo atrás da vareta. E tipo, até a Bruna Grifal, né, já perdeu a paciência com isso. Tipo, Sim. cara, você tem um jeito de ver as coisas, né? Mas ela não falou assim, ela falou, cara, você tem um jeito de ver as coisas que é só seu, né? Ninguém tá falando disso, ninguém tá se importando com isso e você tá se pilhando. E é sobre isso mesmo, né? Porque ele tá sempre se pilhando com coisa que não tem necessidade. Ou que simplesmente é sobre o jogo. E se você topou entrar no BBB, agora aguenta. Mas ele fica atordoando todo mundo, fazendo ameaça, né? É, eu acho que é o que a gente falou no vídeo analisando os signos. O Alface é ariano. E a gente sabe que arianos são competitivos, eles têm uma energia assim de dentro, né? Eu acho que no final, no início do jogo, tava meio confortável pra ele. Ele com o Fred venceram a prova de imunidade, ele tava com o Fred, ele tava no grupo que tava se dando melhor ali nas primeiras semanas, ganharam as vantagens, ganharam as provas, então ele tava tranquilo, né? Eu acho que agora a água começou a bater na bunda, o grupo não começou a se dar tão bem nas provas, começou a ter atritos entre si e ele ficou na reta, ele ficou o Cesar Black do grupo do Quarto Deserto, né? Então acho que começa a dar, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso me livrar, alguém me ajuda. Nossa, e você sabe que no vídeo de signos, o vídeo que a gente analisou os signos dos participantes, inclusive quem não assistiu esse vídeo tem que assistir, gente, porque ele explica muita coisa e inclusive coisa que a gente ainda vai ver na temporada, como estamos vendo agora, de Ricardo Alface. Quando a gente analisou que Ricardo era de Áries, uma das coisas que a gente tinha visto é que o ariano ele tende a explodir em algum momento. E que a gente até falou, o Ricardo Alface ainda não explodiu. Às vezes ele vai explodir. Ele explodiu. Ele explodiu semana passada e não parou nunca mais de explodir. Ele é uma pequena dinamite que fica explodindo o tempo todo pela casa e dando trabalho em todos os assuntos, como você disse, de chuveiro a panela, de ovo, a anjo, me dá o anjo, eu quero o Big Fone, me dá esse Big Fone, quem tem que atender sou eu. E é isso, ele tá totalmente exaltado por conta de estar se sentindo sozinho e no grupo fracassado da casa. E o ruim é que ele começa a beirar, perder a razão nas discussões dele, nas estouradas dele, né? Inclusive na madrugada, a Paula até sentou pra conversar, aconselhou a Alface a tentar ser menos reativo, que o certo é não ficar dando corda quando alguém vai cutucar, quando alguém fala alguma coisa torta pra ele, que é isso que ele mais tá fazendo. Qualquer mini coisinha que alguém às vezes até brinca com ele, nem é pra arrumar treta e ele já explode, leva tudo a sério, né? Até com o Fredinho, o Boco Rosa, ele brigou do dia. Ele já explodiu, realmente, ele tá explodindo com todo mundo. E o mais engraçado é que ele não se enxerga, ele não vê que ele é tão reativo assim, e que quando ele reage dessa forma, que a Paula tentou mostrar pra ele, que ele é tão grosseiro com as pessoas. Ele fala alto, ele fica nervoso mesmo, ele vai pra cima. Ele não consegue perceber que ele faz isso, porque quando ele vai falar sobre aquela situação com outras pessoas, ele fala como se ele tivesse agido de uma forma muito mais amena do que de fato agiu. Então às vezes ele nem tá percebendo mesmo tanto que ele tá exaltado na casa e colecionando rusgas e ranços entre os coleguinhas. Sim. Porque todo mundo, inclusive pessoas do grupo, estão ficando
meio que, putz, esse cara é mala. Ah, esse cara, olha o jeito que ele falou comigo. Olha, ele briga com todo mundo, ele encrenca com todo mundo. Então vai ter uma hora que, gente, desculpa, mas uma moto tá sabotando a gravação, acho que vocês devem ter percebido. Não é o Alexandre assoviando dessa vez. Enfim, daqui a pouco ele vai estar queimado com todo mundo, até com o Tadeu. Até o Tadeu vai estar sem paciência com ele. E ele nem vai estar entendendo o que tá acontecendo. Ele tá contando muito com a sorte de não ter ido pro paredão. Exatamente. Né? Principalmente nessa semana, né? É, porque o público aqui fora também faz parte da panela que já não aguenta mais ele. Ele chegou de um favoritismo e mergulhou numa rejeição gigante. Pelo menos com o público que assiste Virou Festa, que segue a gente nas redes sociais e tal. O Alface tá muito rejeitado, gente. Eu acho que é uma coisa realmente, pingou no paredão, vaza. Pois é, né? E ele tem que aproveitar conselhos como o da Paula, de às vezes tá alertando, tentando abrir os olhos, né? Que pra coisa, ver se ele se né? nota. Uma chata aconselhando chato. Então. Né? Inclusive, por falar na chata da Paula, ela tava faladeiríssima essa madrugada, né? Durante uma outra conversa, a Paula alertou a Bruna Grifão sobre o Fredinho Boco Rosa, dizendo que o Fred é manipulador e que ela já falou isso na cara dele. E ela é fofoqueira, né? Ela é a própria. Porque, gente, vamos combinar que ela tá falando, ela tá fazendo fofoca dentro do próprio grupo. Por isso que o grupo do deserto não tem solidez. É todo um monte de Maria Fifi, gente exaltadinha, estressadinha, que fica se desentendendo entre si. Eles não conseguem ser grupo porque eles não se aguentam, né? E a Paula, ela tem essa mania. Ela é tipo aquela colega de trabalho que faz fofoca entre a equipe e de repente coloca todo mundo contra, né? Quando todo mundo tinha que estar unido, trabalhando junto, como um time maravilhoso e tal. Não, tá todo mundo se odiando entre si, porque ela vai levando a discórdia de ouvido em ouvido, né? Jogando contra o próprio grupo. Então, quer dizer, além de chata, tem esse hábito que na verdade é um grande erro, porque cada vez mais o outro grupo do Quarto Oceano tem se destacado, tem passado à frente, mesmo com tantos equívocos e vergonhas lá do início, com o Fred Nicásio com K dentro do grupo, uma dormitila. No final das contas, o jogo deles tá acontecendo. E o do Quarto Deserto não vai. Eu acho que especificamente sobre a Paula, a batata dela tá assando, né? Porque o povo do fundo do mar já percebeu que ela vai lá, tenta falar de jogo, tenta tirar alguma coisa, daí ela volta pro deserto, fala as coisas também. Ela tá tentando fazer o próprio jogo, mas tá se queimando com todo mundo, né? Porque ela virou a fifizinha, ninguém mais consegue confiar nela, porque ela realmente fica passeando de lá pra cá, dentro do próprio grupo, de um grupo pro outro. Ela deve fazer fofoca entre os dames devem ter se brigados já por causa de Paula. Acha que é a VTube, acha que vai conseguir ficar bem com todo mundo, ir lá pra cá. A moça, ela não consegue alinhar nem aquela sobrancelha dela. Ela não consegue se alinhar no jogo, ela não consegue vitubar esse jogo de jeito nenhum. Difícil. É difícil, porque é uma assimetria na sobrancelha de Paula que já me causa um certo... Sabe quando você olha e fala, já tá me dando gatilho. Ela começa a fazer essas coisas dentro do jogo, já começa a me irritar. Isso sem contar os outros comportamentos dela, que se a gente analisar direito é chato. É, um pouquinho, um bocado, né? Ela é chata, é difícil. Inclusive, falando sobre Paula, o engraçado é que enquanto a Paula tava aí falando mal do Fredinho Boco Rosa, enquanto isso a Larissa falava mal da Paula pro Fredinho Boco Rosa, dizendo que ela não gostava do jogo da Paula, que nem a gente comentou agora, e que ela era muito forçada, que tudo é choro, tudo é muito demais pra Paula, a flor da pele. E ela é realmente intensivona, né? Sabe que ela é também inconveniente. Um pouquinho, porque né? fica muito difícil de conviver com a Paula. Ela não transparece insegurança e não por uma estratégia super inteligente, por ser fifizinha, que nem a gente acabou de narrar. Quando ela tem essas situações de emoção e de tudo, é sempre muito intenso. E todo mundo fica, eita, porque a pessoa fica até, né, meu Deus, e agora? Eu acolho ela, eu fujo dela, tá falando alto demais, ai essa menina... Aí na festa ela quer ser a mais divertida. E esse tipo de pessoa, num confinamento, começa a ser vista como a mala do rolê, né, gente? Fica incomodando, parece que tá fazendo um eterno VTzão, né, pra transparecer mais as coisas, as emoções. Exatamente. Né? Mas é fruto de casa de vidro, né? A casa de vidro nunca deu sorte, não, ver. Né? Sempre dá alguma coisinha errada. Desde Maíra Card até agora a gente nunca teve grandes êxitos. Acho que salva a exceção de Gustavo.
mas que também não Porque- conseguiu ir muito longe, né? Vamos ser sinceros. mas ele entregou alguma coisa, foi legal, foi legal. E hoje em dia faz a alegria da Laís, que antes parecia ser uma pessoa meio chateada. Né? Exatamente. É. Bom, mas enquanto, né, tudo isso que a gente contou até agora rolava na madrugada da casa mais vigiada do Brasil. Ai, que susto! Enquanto tudo isso acontecia na casa mais vigiada do Brasil, estava acontecendo uma outra novela paralela e o protagonista era ele, Fred Nicásio Papacito, né? Tudo começou quando a Sara e o Gabriel refletiram ali no quarto que o Nicasito se afastou deles depois que o Gabriel beijou a Sara na última festa, né? Exatamente. Lembrando que esse beijo aconteceu na festa de sábado. Se a gente voltar um pouquinho a fita e for na quarta-feira, a gente encontra o quê? Aquele VT do Fred Nicásio com K tomando fora do Gabriel, Pois é. que aconteceu na quarta, a festa anterior. Então, tomou um fora na quarta e viu o Gabriel se envolvendo com a Sarinha no sábado. Deve ter sido dificinho? Deve ter sido pouco, dificinho, porque aparentemente Fred Nicásio com K, nossa Carol, ó, com queixo, não aceita muito ser rejeitado, né, gente? Porque ele se ama tanto, ele se baixa, ele se gosta. Como é que o mundo pode rejeitar ele se ele é tão maravilhoso? E ainda pra trocar pela Sara, uma mulher dessa, assim, né? Exatamente. Ele deve ficar pensando, como ninguém me quis e quis outra pessoa que não seja eu. Exatamente, exatamente. É a sensação de troca, né? E ele deve enxergar a Sara sem graça, né? Tipo, ai, essa criança. Sim. Né? Tipo, ele deve enxergar a Sara assim, né? Tipo, não há cabimentos de você ter sido trocado por essa aí. Deve ter, ainda bem que foi pela Sara e não pelo Bruno Gaga, senão ele ia ter outros argumentos. Não, acho que ele pedia pra sair, no caso ele desse, né? desistiria. Bom, continuando. Aí, né, Gabriel e Sara refletiram. Nossa, ele se afastou da gente depois que a gente ficou, né? Tem aí uma conexão e tal. Será que ele ficou magoado com alguma coisa, né? Sara pegou e foi conversar com o Fred Nicásio sobre isso. E o Fred se fez de desapegado, né? Que ele realmente se afastou depois do envolvimento da Sara com o Gabriel. E que ele não tem mais idade pra ficar nesse joguinho do Gabriel, de que faz se quer e não quer mais, né? Depois ele continuou falando que se os dois, né, se ele e Gabriel estiverem, afim rola. Se não, não. Ele não vai ficar indo atrás, fazendo joguinho e pedindo, né? Fred também disse que ele não pretende conversar com o Gabriel aqui fora, continuar esse lance entre eles, que ele quer viver essas coisas só lá dentro. Gente, mas é o ego ferido dele falando alto de novo e ele criando uma situação dentro do Fred Nicásio Vision, do Nicásio Verso dele de novo, aonde ele vê tudo de outra maneira e fala, verbaliza tudo pra tentar fazer com que as outras pessoas, tanto da casa do BBB quanto o público, entenda da maneira que ele tá enxergando a situação. Porque ele praticamente iniciou uma conversa com a Sara que tinha um rumo e ele transformou para outro rumo, que era o seguinte: eu não quero, sejam felizes, porque sou eu que não quero. Eu que disse, não, Gabriel, não quero, fique com a Sara, toma, Sara. Parece que foi ele que agenciou isso, porque ele não quer o Gabriel, sendo que quem tomou fora foi ele. Mas ele já não consegue mais enxergar dessa maneira, ou finge que não enxerga e tenta construir essa realidade paralela, assim como ele tinha feito antes do quarto secreto, no quarto secreto, na volta do quarto secreto, sobre a Marília Cabrita e tantas outras situações. É como se a ficada do Gabriel com a Sara tivesse sido só uma provocação pra ele, né? Exatamente. Como se o Gabriel não tivesse quisto ficar com a Sara e vice-versa, né? Exatamente, sendo que não tem nada aí que é sobre Fred Nicásio, não tem nada que era pra ele desse pacote. É só o Gabriel Mosca querendo ficar com a Sara, que é uma pessoa com quem ele se deu bem desde o início, e a Sara ficando com o Gabriel, que é uma pessoa com quem ela se deu bem desde o início. Eles entraram como dupla, eles eram muito coladinhos, muito juntinhos, e desde então eles são muito alinhados nos pensamentos, eles se dão muito bem. Só que pra Fred Nicásio É outra coisa, história, né? é outra história. E o ego de Fred Nicásio deve estar sangrando nesse momento, gente. Sangrando, com 3 band-aids. Com certeza, né? Bom, e por falar em Fred Nicásio, hoje à noite tem jogo da Discord e o bicho vai pegar pra ele, né? Isso porque o Fredinho Boco Rosa, durante uma conversa com a nossa Bruna Grifão lá no banheiro, armou um planinho contra o Nicasito, né? Segundo ele, a ideia é fazer com que Fred Nicásio entre em contradição no jogo da Discord e se perca no raciocínio ao vivo durante a dinâmica.
dinâmica, meio que uma emboscada pro Fred Nicásio. Eles querem sabotar o Nicásio. E isso já tava acontecendo no jogo da discórdia da última semana, né? Que foi quando o cara de sapato arranjou aquela rusga com o Fred Nicásio com K, quando ele tentou trazer ali uma informação que ele viu no quarto secreto, mas na verdade não condizia com o que de fato era a realidade, e ele acabou tendo até aquela lavação de roupa suja que a gente contou pra vocês, né? Entre ele, cara de sapato, e a Amanda, né? Até a Bruna participou, né? Não só entre eles, com o Bruno Gaga também, Com né? o Bruno Gaga também. tentou tirar alguma coisa do Fred, e o Fred, não vou falar, não sei o que falar. Exatamente, então isso já acontece. Esse negócio de tentar fazer ele cair em contradição nem precisava muito, porque ele já faz isso sozinho. O Fred Nicásio com K é a contradição em pessoa. Mas eu acho que agora a gente vai ter um pouquinho mais de combustível nessa situação onde ele sempre acaba pegando fogo sozinho. Sim. E ele pode se dar mais mal ainda, se queimar mais ainda pra casa e mais ainda pro público. Eles só vão jogar mais fogo na lenha, às vezes direcionar pra onde ele tem que se contradizer, né? Exatamente, vai ser conduzido à contradição. Exatamente, essa situação do Fred Nicásio já tá tão ruim lá dentro que nem o próprio grupo dele tá mais apoiando o Nicasito. Na madrugada, o Gustavo Cowboy chegou a confessar pra Kay que ele não confia no Fred Nicásio, que ele é amigo de todo mundo e que pode ser amigo de ninguém ao mesmo tempo, né? O Gustavo até falou que enquanto o Fred tá jogando junto com a gente, fazendo as coisas, tá bem, mas ele não confia. E aí a gente vê que o Fred Nicásio com K perdeu a confiança do Gustavo Cowboy, que era uma pessoa que demonstrava ter muita confiança e ser muito amigo do Fred no início, né? E que essas atitudes contraditórias do Fred e essas reações meio VTube também, porque tipo, as pessoas ganham a prova, as pessoas vencem não sei o que, ele é o primeiro a correr abraçar as pessoas. Pode reparar, é fato, né? E isso é uma coisa que a VTube fez no BBB 21, que incomodou demais o público, nem tanto quem tava lá dentro, mas o público ficou muito incomodado, e eu acho que as pessoas que estão no BBB 23 se vacinaram com a VTube e que passaram a prestar atenção nessas pessoas que ficam sempre agradando todo mundo e sempre querem estar perto de quem está bem no momento de vitória, de uma prova, de uma dinâmica, qualquer coisa. O Fred faz muito isso. Então ele foi colecionando motivos pro Gustavo Cowboy e todo mundo do grupo dele, da casa e do público, e perdendo a confiança nele, né, gente? Essa é a realidade. E o pior é que esse homem não para. Não. Ele não para. Nesse momento ele já tá fazendo outra presepada e com certeza a gente já tá comentando isso com vocês nas redes sociais. Por isso que é muito importante você seguir também o Virou Festa no Instagram e também no Twitter, onde a gente fofoca de BBB e vários outros assuntos com vocês, quase que 24 horas por dia, tá bom? E agora conta pra gente também se você acha que a Tina tá errada de ter ficado revoltada por ter sido indicada ao paredão pelo Gustavo Agroboy. Pode ser sincerona aí no comentário, tá? E conta também o que você acha que vai rolar com o Fred Nicásio no jogo da discórdia de hoje. Você acha que ele vai se dar mal ainda mais, né? Ou você acha que ele vai trazer uma outra narrativa, já tá anotando uma nova história pra criar uma nova novela dentro do BBB? Conta pra gente quando você fazer seu comentário, não esqueça de usar a hashtag Ai Que Sustinho, que a gente vai saber que você ficou até o final do vídeo e vai marcar o seu comentário com lindo coração. Isso aí, não esquece de passar na lojinha do Virou Festa pra conferir as camisetas e moletons com as nossas frases icônicas aqui do canal. Exatamente, gente, tá com frete grátis pra todo o Brasil e nas compras acima de R$99. Pra aproveitar é só você abrir a câmera do seu telefone, apontar pro QR Code que tá aqui do lado ou acessar o link que a gente vai deixar na descrição do vídeo pra você. Isso mesmo, enquanto você dá uma olhadinha na nossa lojinha, aproveita pra fazer uma maratona Virou Festa com mais vídeos e fofocas por aqui também. Exatamente, não vai embora agora não, já vai pro próximo vídeo porque a gente já tá lá te esperando com mais fofoca e essa energia boa que só tem aqui no Virou Festa. Isso aí. Uma beijoca, até o próximo e tchau, tchau!